Quero desejar um sábado muito feliz a todos. Sem dúvida que o sábado é um dia de alegria e penso que todos aqueles que estamos aqui esta manhã nos juntamos à oração do salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um privilégio estarmos aqui na nossa igrejinha. Embora não tenha a assistência que nós gostaríamos, mas o que é importante para Deus, sem dúvida, é a atitude do nosso coração. E seria mais fácil estar aí desse lado. As pernas não tremiam tanto. Mas eu tenho que agradecer à Escola Sabatina, porque é sem dúvida um privilégio passar esta lição. Eu não sei quanto a vós, mas eu precisava de ter passado por esta lição. E antes de iniciarmos a recapitulação, vou pedir que se juntem a mim e que possamos orar a Deus. Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedes para um encontro contigo, de uma forma diferente, de uma forma em que haja um relacionamento e uma intimidade que toque cada um dos nossos corações. Pai querido e amado, neste momento rogamos suplicar o Teu Santo Espírito para cada um dos nossos corações, para este lugar, para todos aqueles que nos seguem através da internet. Ó Deus, que não possamos passar indiferentes por esta lição e que o Teu Santo Espírito possa descer e nos ajude a ser verdadeiros homens e mulheres de oração. Em nome de Jesus. Amém. Bom, bem-vindos então à lição número 4. O poder da oração intercedendo pelos outros. E quanto a mim, a mensagem desta lição vem ao encontro não tanto daquilo que nós sabemos ou conhecemos acerca da oração, mas aquilo que nós vivemos, aquilo que nós praticamos. A maioria de nós será que já descobrimos o verdadeiro poder da oração. Será que somos poderosos intercessores? Será que somos homens e mulheres de oração? Há um livro que eu gosto muito acerca da oração, Ouse Pedir Mais, poderão adquiri-lo porque ele é realmente uma grande bênção, e a autora tem este pensamento. Ela diz: os grandes da terra hoje não são aqueles que oram. E não estou a falar de pessoas que falam da oração, de pessoas que dizem acreditar na oração, daqueles que explicam a oração. Eu estou a falar daqueles que realmente tiram tempo para orar. Diz a autora: os homens que mais realizaram por Deus neste mundo encontram-se de joelhos cedo. Os grandes, os gigantes, os guerreiros de oração são aqueles que se encontram de joelhos cedo. São aqueles que tiram tempo para orar. Mas a maioria de nós não tem nem tempo para tomar um pequeno almoço, muito menos, muitas vezes, para lutarmos com Deus por uma bênção à semelhança de Jacó naquela noite no Vale de Jaboque. Mas o problema e a batalha do grande cristão não é a falta de tempo. Nós achamos que sim, e essa passa a ser uma desculpa para nós. A batalha do cristão são as suas prioridades. É por isso que Jesus nos vem dizer em Mateus 6,33, não é um versículo que esteja na lição, mas para mim é um complemento. O que é que Jesus nos diz neste versículo? Todos nós conhecemos. Buscai, em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Para quê? Para que tudo o resto nos seja acrescentado. Então Jesus ensina-nos neste versículo a ordem correta que nós temos que dar às nossas prioridades. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Cedermos a Deus o primeiro lugar na nossa vida, se a oração for realmente uma prioridade para cada um de nós, então vamos ver que todas as demais coisas, elas se vão encaixar. Mas muitas vezes o que nós damos ao nosso Deus são retalhos do nosso tempo. São retalhos das nossas orações. São orações apressadas, são orações rotineiras, vazias, sem fervor, sem paixão, centradas no nosso eu, na nossa vontade e na nossa grande lista de pedidos. E esquecemos-nos que o tempo gasto com Deus é vida. E esquecemos-nos que precisamos desse tempo
com Deus na nossa vida para que possamos ser homens e mulheres de oração. E precisamos sentir essa necessidade de orar. Tal como a igreja do Novo Testamento precisava dessa oração. E sentiam essa necessidade de orar. Em Atos, no capítulo 4 e no versículo 31, é um dos versículos que nós encontramos na nossa lição. Estudámo-lo em casa, certamente, mas podemos abrir as nossas Bíblias para o acompanhar. Atos 4, 31. Diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Este é um versículo extraordinário. Ele começa por dizer, tendo eles orado. E desta forma nós percebemos que a oração para a igreja do Novo Testamento, a oração para os discípulos, era uma atividade recorrente. Encontramos isso em vários versículos ao longo do livro de Atos. Ao longo deste livro, nós podemos ver, por exemplo, em Atos 1,14, não precisam de abrir a Bíblia, vou apenas referir alguns pormenores para confirmarmos em como a oração fazia parte da vida dos discípulos, fazia parte da vida desta igreja primitiva. Em Atos 1,14 diz que todos eles perseveravam unânimes em oração. E o que é perseverar? O dicionário diz que é continuar com firmeza. Diz que é permanecer, não desistir, insistir. Então estamos perante uma igreja que continuava firmemente na oração, que permanecia na oração, que não desistia de orar e que insistia, lutava com Deus através da oração. E se continuarmos a ler o livro de Atos, por exemplo, em 1,24 vai dizer, e orando, disseram. Em 2,42 diz, perseveravam nas orações. Novamente o mesmo termo. Em 3,1 diz, Pedro e João subiram ao templo para a oração. Irmãos, esta lição fez-me refletir. Que poder tinha Pedro para dizer àquele paralítico, à porta do templo, levanta-te e anda. Era o poder da oração. Era o poder da sua ligação a Cristo e ao céu. Em Atos 4,31, tendo eles orado. 6,4, e quanto a nós, nos consagramos à oração. 6,6, e estes orando. Então, no livro de Atos, nós encontramos vários versículos que nos falam desta vida de oração dos discípulos e desta igreja primitiva. E nós podemos perceber que o livro de Atos é o registro de uma igreja que orava, que orava e que orava. É o registro de uma igreja onde ninguém ficava calado, onde todos falavam aquilo que tinham visto e ouvido, como diz João em 1 João 1,3. E o que é que os discípulos tinham visto e ouvido? O verbo da vida. Eles tinham tocado o verbo que se fez carne. Eles tinham contemplado o Cristo ressurreto, que trouxe vida eterna. Os discípulos falavam daquilo que o seu coração estava cheio. A igreja primitiva proclamava aquilo que o seu coração estava cheio. E o seu coração estava cheio de quê? Do Espírito Santo. Da presença do Espírito Santo, que era resultado da oração. O livro de Atos é o registro de uma igreja unida, unida em oração, unida no mesmo propósito, unida no mesmo objetivo, unida no mesmo sentimento e unida na mesma missão. Encontramos a missão desta igreja, que é a nossa missão hoje também, da nossa igreja e de cada um de nós, em Atos 1:8. Também não é um versículo da lição, mas para mim foi um complemento. E em Atos 1:8 diz Jesus aos seus discípulos: sereis minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até ao último lugar da terra. Qual era então a missão desta igreja, a nossa igreja, cada um de nós? Ser uma testemunha. Já estudámos acerca da testemunha, das testemunhas com poder, testemunhas vencedoras, na lição número 2. Mas o que é interessante neste versículo é que Deus nunca dá um desafio à sua igreja. Deus nunca dá uma missão a cada um de nós sem que dê também a promessa. E a promessa nós encontramos no versículo quando Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo.
Então encontramos aqui, tal como diz o autor da lição, uma relação direta entre a oração, entre a descida do Espírito Santo e entre o testemunhar com poder. Os discípulos tinham sido instruídos a orar por Jesus, que os instruiu a orar pedindo o Espírito Santo. E os discípulos oraram. E eles pediram o Espírito Santo. Oraram fervorosamente. Intercederam fervorosamente. E em resposta à sua oração, o Espírito Santo desceu. E eles proclamaram a palavra com ousadia, com confiança, com poder, onde quer que fossem e onde quer que tinham oportunidade. Portanto, nós podemos concluir que o testemunhar não é um atributo humano. O testemunhar é o resultado da oração na nossa vida. O testemunhar é um fruto do Espírito, o Espírito Santo em nós, que nos dirige e nos guia àqueles que devemos levar a conhecer Jesus. Na página 48, o autor da lição diz que os ganhadores eficazes de pessoas são homens e mulheres de oração. E os discípulos eram homens e mulheres de oração. Somos nós, homens e mulheres de oração? É que no nosso dia-a-dia nós também nos relacionamos com muitas pessoas. Deus coloca pessoas no nosso caminho para que possamos partilhar com elas o caráter do nosso Deus, sendo refletido na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E a maioria dessas pessoas que se cruzam connosco não conhece Jesus. E nos tempos que nós estamos a viver de pandemia, são pessoas que andam tristes, são pessoas que andam vazias, são pessoas que andam angustiadas e não têm a resposta. Mas nós temos a resposta, porque nós temos Jesus. E nós sabemos que Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Então, o desafio desta lição para cada um de nós também é o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós temos visto e com aquilo que nós temos ouvido. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo em resultado da oração. Quando nós oramos, diz a lição, alguma coisa acontece que não aconteceria, e isto é solene, se nós não tivéssemos orado. As coisas acontecem quando nós oramos. E podemos fazer aqui um pequenino exercício. O que é a oração? E eu vou pedir-vos que, eu sei que o microfone não pode circular pela sala, mas é apenas uma palavra, ou duas, ou três, no máximo uma frase muito, muito curtinha, poderão fazê-lo audivelmente, que pudessem dizer o que é para vós a oração. Mas não usando tanto aquelas frases que todos nós conhecemos ou que já lemos acerca da oração. Uma pequenina palavra ou uma pequenina frase que possa dizer aquilo que é a oração para nós, o que nós sentimos quando nós oramos. Alguém quer começar? O que é a oração? Diga, irmão Luís. Desculpe, não ouvi. Amor. A oração é amor, porque nos liga à fonte do amor. Mais alguma definição? Comunhão. A oração é comunhão, porque nos liga ao poder de Deus. Entrega. Porque entregamos toda a nossa intimidade, tudo aquilo que somos, nas mãos do nosso Criador, do nosso melhor amigo. Mais palavras que possam definir a oração? Paz. Encontramos paz. Jesus disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. E não é uma paz qualquer, não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem de Jesus. Confiança. Confiança. Porque quanto mais oramos, mais conhecemos aquele a quem nós oramos, o nosso Deus, e se o conhecemos, confiamos e dependemos plenamente. Encontro já foi dito, confiança já foi dito, era alguma das palavras que eu tinha aqui também, repouso, sede de Deus, a oração é a sede de Deus, de amarmos Deus mais do que a nós mesmos. A minha Bíblia de estudo tem uma definição acerca da oração. Entre as muitas que certamente estão no nosso coração, a minha Bíblia diz que a oração é a aproximação da pessoa a Deus, através das palavras, ou do pensamento,
ou em particular, ou em público. Mas eu acho e acredito que a oração é muito mais do que palavras, por mais piedosas que elas sejam. E vou-vos dar o conceito que eu tirei da lição, principalmente à luz da lição de domingo, como definição da oração, que certamente também pensaram nisso. A oração consiste em como nós lutamos. Interessante vermos a oração desta forma. A oração consiste em como nós lutamos. E porquê? Na lição de domingo, nós vamos perceber algo que também todos nós, como cristãos, já sabemos, que nós estamos em pleno campo de batalha. Existe uma luta cósmica entre o bem e o mal. Existe uma luta entre Cristo e Satanás. E todos nós estamos incluídos neste grande conflito e somos chamados a combater. E não é uma opção, é uma realidade. Porque estamos dentro desta guerra, porque estamos dentro deste conflito. Então a oração, irmãos, é a nossa arma. A oração é o nosso plano de batalha. A oração é o quanto nós dobramos os nossos joelhos. E o quanto nós dobramos os nossos joelhos é que determina se nós somos vencedores ou se nós somos vencidos. É isso que Paulo nos vem dizer em Efésios 6, 12. Certamente lemos estes versículos. Efésios 6, 12. O que é que Paulo diz? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é contra o nosso marido, não é contra a esposa, não é contra o patrão, não é contra os nossos filhos, não é contra o irmão A ou B. A nossa luta, diz Paulo, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais. E se a nossa luta é contra as forças espirituais do mal, contra os anjos que se rebelaram e que são muito mais poderosos do que nós, a nossa luta é contra Satanás. E em 2 Coríntios 10, 4, Paulo acrescenta mais a esta luta. Ele diz, porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa guerra, as armas da nossa luta, não são carnais. O que é carne, irmãos? É a vida sem Cristo, é a vida sem oração. As armas desta luta não podem ser a nossa força, não podem ser a nossa inteligência, não podem ser a nossa esperteza. As armas desta luta são poderosas em Deus, como diz Paulo. São as armas espirituais. O poder espiritual que está ao nosso alcance através da oração. Permitam-me fazer uma ilustração, para ilustrar um pouco o que será a nossa batalha sem oração. Em 1 Samuel 17, nós conhecemos aquele episódio em que, de um lado, nós temos o exército dos filisteus, com o seu campeão filisteu, o gigante Golias, e do outro lado, nós temos o exército de Israel. Se lerem o capítulo 17 de 1 Samuel, vão encontrar que o exército israelita estava vestido para a batalha, estava alinhado para a batalha. O texto até diz que eles tinham um grito de guerra, mas depois diz que ninguém se mexia. E quando se mexiam, era para correr, era para fugir do exército inimigo. Diz o texto em 1 Samuel 17 que este exército de Israel espantavam-se e tremiam muito. E eu pergunto, irmãos, o que é que faltava ao exército israelita naquele campo de batalha diante daquele inimigo? Faltava-lhes o plano de batalha. Faltava-lhes as armas espirituais. Faltava-lhes a oração, a fé, a confiança, a ligação com Deus. Quais são as nossas armas nesta batalha do grande conflito? Combatemos na carne, uma vida sem Cristo, uma vida sem oração, ou combatemos no Espírito, uma vida com Cristo e uma vida de oração? De que lado nós estamos? Esta frase é extraordinária para mim. O cristão é o que é a sua vida de oração. Nós somos o que somos em termos de vida de oração.
E todos nós conhecemos aquela célebre frase: muita oração, muito poder. Então temos cristãos com poder. Mas pouca oração, então já vamos ter pouco poder. E nenhuma oração teremos nenhum poder. A lição de segunda-feira vem-nos falar de alguém que tinha uma vida de oração. Alguém que era um gigante espiritual. A lição de segunda-feira fala-nos do exemplo de Jesus. E os evangelhos relatam que Jesus estava constantemente em oração. Os evangelhos relatam que Jesus se retirava para lugares solitários e fazia o quê? Orava. Jesus retirava-se para o monte a fim de orar. Encontramos vários versículos que confirmam isso. Jesus passava noites inteiras em oração. Também encontramos na vida de Jesus, nos seus grandes momentos, todos eles marcados pela oração. No seu batismo, em que Jesus ora pedindo o Espírito Santo para poder cumprir a sua missão, e o céu se abriu e o Pai falou, e Jesus recebeu esse poder para cumprir a sua missão nesta terra, salvar cada um de nós. A tentação no deserto, 40 dias de jejum e oração. A escolha dos 12, Jesus orou a noite inteira para escolher aqueles 12 homens que seriam aquela igreja primitiva, que iriam sair a todos os lugares da terra, proclamando a mensagem da cruz e do Jesus ressurreto. A alimentação dos 5.000, a cura dos leprosos, dos endemoniados, no Getsémane, a oração de Jesus, revelando a cada um de nós a verdadeira essência da oração. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E na cruz, Jesus orou naquela cruz, pedindo perdão por aqueles que o maltratavam e entregando o seu espírito nas mãos de Deus. E com o exemplo de Jesus, estudando a vida de Jesus, a irmã White diz que nós deveríamos passar 1 hora por dia estudando a vida de Jesus, contemplando Jesus. Com a vida de oração de Jesus, nós aprendemos que orar não cansa. Orar faz o quê, irmãos? Orar fortalece. Jesus foi um poderoso intercessor. E a lição vem-nos falar daquele episódio em que Jesus ora por Pedro, em Lucas 22, 31 a 34. E estes versículos são fascinantes, são extraordinários. No versículo 31, Jesus diz: Simão, Simão. E é interessante que Jesus repete este nome 2 vezes. Porque quando algo na Bíblia se repete, é porque ela é realmente uma mensagem importante para nós. E era importante aquilo que Jesus tinha a dizer a Pedro. É importante aquilo que Jesus tem a dizer a cada um de nós. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Este pronome aqui vos surge também no original no grego, no plural. Então Jesus dirige-se a Pedro, mas as suas palavras são dirigidas a todos aqueles discípulos e a cada um de nós. Satanás queria destruir a vida de Pedro e quer destruir a vida de cada um de nós. Satanás queria que Pedro desistisse de Jesus e quer que nós também desistamos de Jesus. Satanás queria que Pedro não fosse um homem de oração, tal como quer que as nossas vidas não sejam de joelhos. Satanás quis destruir a vida de Pedro. Mas Jesus diz: eu, porém, roguei por ti. Que conforto! Jesus rogou, clamou, orou pelo seu discípulo amado. E este ti aqui, em contraste com o vos, há bocadinho do versículo, é extraordinário, porque agora ele está no singular. E isso significa que vai enfatizar a intercessão de Cristo por Pedro, de uma forma particular, de uma forma individual, que representa também a intercessão de Cristo por cada um de nós, de uma forma particular, de uma forma individual. E Jesus ora para quê? Para que a tua fé, Pedro, para que a fé de cada um de nós não desfaleça, para que tu não caias, para que tu não falhes, para que tu não desfaleças a tua fé. Depois de te converteres, disse Jesus, fortalece a teus irmãos. Jesus deixou subentendido nestes versículos que Pedro ia falhar, que Pedro ia cair.
Mas isso não era o fim da história de Pedro. Isso não é o fim da história de cada um, de nenhum de nós. Porque Pedro iria voltar para Jesus. Satanás não teria a vitória na vida deste discípulo. E não terá a vitória na nossa vida se nos unirmos também a Jesus. É confortante saber que Jesus se interessava de uma forma profunda por Pedro e por cada um de nós individualmente. E intercede e roga pelas nossas vidas, pelas nossas caminhadas de oração. Na lição de terça-feira, temos mais um gigante de oração. Temos mais um poderoso intercessor. E a lição vem-nos falar de quem? De Paulo, do apóstolo Paulo. No seu ministério evangelístico, Paulo viajava por vários lugares e por onde passava, Paulo fundava igrejas. Mas Paulo não deixava essas igrejas aos seus cuidados. Paulo continuava a orar, a interceder fervorosamente por esses novos crentes, por esses novos conversos. Paulo orava também pelos seus companheiros do Evangelho, mencionando os seus nomes nas suas orações. Porque há um poder especial nomearmos o nome das pessoas por quem intercedemos em voz alta nas nossas orações. Mas Paulo também orava pelos seus colegas mais jovens. Paulo intercedia por Timóteo, por Tito, por João Marcos. E com isto nós aprendemos que a vida de Paulo é uma vida de intercessão e que nós devemos também interceder uns pelos outros, pelos nossos jovens que precisam tanto da nossa intercessão e das nossas orações, por todos os nossos irmãos, pelos nossos familiares. Devemos ter uma lista de oração, na qual nós estamos no topo dessa lista porque temos que pedir o Espírito Santo para cada um de nós, para o nosso coração, para que possamos ser canais das bênçãos de Deus para aqueles por quem oramos. E essa lista de oração deve ter o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos irmãos de igreja, mas também todos aqueles que queremos levar a Jesus. No fundo, a lição desta semana está enquadrada neste contexto do grande trimestre, que é fazendo amigos para Deus. E fazer amigos para Deus é resultado da oração. Em Efésios, no capítulo 1, dos versículos 15 a 21, não vamos lê-los, porque certamente ao longo da semana os estudamos, Paulo tem uma oração extraordinária pelos crentes de Éfeso. No verso 16, eu registrei, Paulo diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo mencionava cada um destes crentes nas suas orações. E é interessante que ao lermos esta oração, nós vamos perceber o poder que Paulo pede a Deus para as suas igrejas. Ele pedia que Deus desse a estes membros sabedoria. Ele pedia que Deus desse discernimento espiritual, que iluminasse a sua mente com a verdade, que lhes desse a certeza da esperança da vida eterna, que experimentassem uma vida de oração, uma experiência de oração. E esta oração certamente que encheu o coração daqueles crentes, encheu-os de coragem, encheu-os de ânimo, saber que Paulo se importava com eles, que os valorizava, que os amava, que cuidava da sua espiritualidade, que rogava a Deus por cada um deles. E em Filipenses 1 nós vamos encontrar mais uma oração de Paulo, desta vez à igreja de Filipenses. E eu registrei alguns versículos desta oração, porque me pareceram extraordinários. No versículo 4, Paulo diz: fazendo súplicas por todos vós nas minhas orações. Paulo incluía os membros das suas igrejas nas suas orações. No versículo 7, Paulo dizia: vos trago no coração. Que bom seria para aqueles crentes saber que estavam no coração de Paulo. No versículo 8 diz: tenho saudades de todos vós. Certamente nós também temos saudades uns dos outros neste tempo que estamos a viver e encontramos a nossa igrejinha mais vazia e não nos podemos ver todos no mesmo momento e na mesma altura. Versículo 9: faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e sejam cheios do fruto da justiça. Como seria bom que orassem por nós assim. Como seria bom que nós orássemos pelos outros assim. E por que não? Por que não seguirmos o exemplo de Paulo? Por que não escrever cartas? Por que não escrever orações e enviá-las, mensagens, àqueles por quem nós estamos a orar? Por que não colocar na nossa lista de oração os nomes que certamente Deus nos vai inspirar?
e assumirmos este compromisso de orar pelas pessoas, mas dizer-lhes que estamos a orar por elas, fazermos orações em seu favor e enviar às suas vidas. Certamente que nos iríamos fortalecer muito mais uns aos outros como igreja. A igreja primitiva, irmãos, era uma igreja que estava unida em oração. Estavam unidos no mesmo propósito. Eram mulheres e homens de oração. Então sigamos também este exemplo. Na lição de quarta-feira, extraordinária esta lição, poderes invisíveis em ação. E vem-nos falar de mais um gigante espiritual, de mais um guerreiro de intercessão. Daniel. Todos nós sabemos que Daniel foi um dos grandes gigantes de oração do Velho Testamento. E o capítulo 10 abre a cortina. O capítulo 10 tem um episódio extraordinário, que nós certamente conhecemos o contexto e estudamos esse contexto. Aqui vamos encontrar a intercessão fervorosa de Daniel pelo povo de Israel, pela sua igreja. O profeta Jeremias, nós conhecemos certamente este contexto, tinha predito que os judeus estariam em cativeiro babilónico durante 70 semanas. E este período profético de cativeiro dos judeus, das 70 semanas, estava a chegar ao fim. E Daniel estava preocupado, porque ele não via forma de profecia de Jeremias se cumprir. Então Daniel dobra os seus joelhos e vai interceder com Deus fervorosamente pela libertação do seu povo. E diz, este capítulo 10, que durante 21 dias Daniel jejuou e orou, intercedendo fervorosamente pelo povo de Israel. E diz também o episódio que no fim das 3 semanas apareceu-lhe um anjo glorioso. E agora abre-se a cortina, porque há aqui um pormenor tremendamente interessante. O anjo Gabriel vem dizer a Daniel que Deus ouviu a sua oração. Desde quando? Desde o primeiro dia, desde o primeiro momento em que Daniel orou. O anjo diz que a resposta foi imediata à oração de Daniel. Ela veio em forma física de um anjo. Mas se a resposta de Deus vem no primeiro dia em que Daniel começa a orar, o anjo só chega a Daniel 3 semanas depois, 21 dias depois. E porquê? Porque estes versículos revelam-nos a luta entre o bem e o mal. O príncipe do reino da Pérsia, que me resistiu, disse o anjo Gabriel, e sabemos que este personagem é Satanás, que me resistiu por 21 dias. O anjo Gabriel lutava contra Satanás para que Ciro fosse influenciado pelo Espírito Santo e libertasse o povo de Deus, como dizia a profecia. 21 dias de luta entre o bem e o mal. 21 dias de resistência ao anjo Gabriel. Até que Miguel, que sabemos que é Jesus, o Todo-Poderoso, veio em auxílio do anjo Gabriel e venceu Satanás. Derrotou Satanás e cumpriu-se a profecia e o povo de Israel foi liberto do cativeiro. Na realidade do grande conflito, a oração de intercessão é uma arma poderosa. É isso que nós aprendemos à luz destes versículos, à luz desta cortina que se abriu. Daniel não sabia desta luta. Daniel não sabia o porquê da demora da resposta à sua oração. Mas o que é importante, o que é interessante e o que é o exemplo para cada um de nós é que Daniel não deixou de orar. Daniel continuou a interceder fervorosamente pelo seu povo, porque ele tinha a certeza que a resposta ia chegar. Podemos não ver o que está por trás da cortina, por trás das nossas orações, mas nós podemos ter a certeza de uma coisa: Jesus luta com as forças do mal para que as nossas orações de intercessão possam ser respondidas. Nenhuma das nossas orações é ignorada. Algumas têm a resposta imediata. Sim, têm. Outras, a resposta vem mais tarde. E muitas outras, meus queridos irmãos, a resposta só virá na eternidade. Eu lembro-me sempre que o pastor Bulhon, e todos nós certamente conhecemos muitas experiências acerca disso, ele diz que orou anos pela conversão do seu pai.
E quando o seu pai já era velhinho e prestes a morrer com cancro, ele converteu-se. Anos. Há respostas às nossas orações que são imediatas. Outras levam anos. Outras só conheceremos na eternidade. Não podemos deixar de orar. Não podemos deixar de interceder. Há um pensamento que eu gosto muito, que diz assim: a tragédia do cristão não são as orações sem resposta. Sabem qual é a tragédia do cristão? Para este autor, são as orações que não foram feitas. Há coisas que acontecem quando oramos que não aconteceriam se não tivéssemos orado. E isto é solene para a nossa caminhada espiritual. E termino com 1 Samuel 12:23. Um versículo solene que nos deveria fazer pensar e refletir. Longe de mim. O que é que disse Samuel? Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando, leiam irmãos, 1 Samuel 12:23, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de quê? De orar por vós. Não orarmos uns pelos outros é pecado. Não intercedermos uns pelos outros é pecado. É Samuel que diz, longe de mim que eu peque não orando por vós. E a ordem de Deus, a mensagem de Deus esta semana, nesta lição extraordinária e poderosa para cada um de nós, é aquilo que nos diz no verso áureo. E o que é que nos diz o verso áureo? Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Então, a oração de intercessão é bíblica. Não é uma opção do cristão. É um dever do cristão. A oração é parte do plano de Deus para poder transformar as nossas vidas, para poder enchê-las do Espírito Santo e para alcançar pessoas para Jesus. Porque não nos esqueçamos que levamos os corações das pessoas a Cristo em resultado da oração. Quando somos pessoas de oração, homens e mulheres de oração. Não passemos indiferentes por esta lição. Eu sei que todos nós conhecemos muitas coisas acerca da oração. Mas será que realmente tiramos tempo para orar? Será que realmente que somos estes poderosos intercessores? Estes homens e mulheres de oração? Que não nos levantemos dos nossos joelhos, irmãos, na nossa luta com Deus, enquanto não formos abençoados e enquanto não nos sentirmos fortes em Deus. Porque é com essa força, é com esse poder que nós podemos vencer o inimigo. Que Deus nos ajude e que esta seja realmente uma lição, que seja uma bênção extraordinária e que faça mudar algumas coisas na nossa caminhada espiritual. Amém.